E aí, pessoal, voltei aqui para falar do Peixão, né? Queria pedir desculpa para vocês aqui, porque eu não tenho gravado vídeos. Eu não tenho tido tempo e eu ando muito desanimado com o Santos. Mas agora voltei, depois de uma vitória. Vamos falar, né, dessa vitória de ontem e graças a Deus o Santos saiu da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. É o seguinte, cara. Ontem nós pegamos um time rebaixado, o pior time do campeonato. Eu queria começar esse vídeo falando que tudo bem, nós pegamos o Sport, mas precisava dar uma resposta, né? E a gente deu a resposta que precisava. Saímos da zona e passamos o Inter em saldo de gols. O Vitória ganhou hoje, foi um resultado ruim? Foi um resultado ruim. Mas a gente não entrou na zona. Gente, é o seguinte. Antes de falar do jogo, eu queria falar rapidinho sobre os, os influenciadores do Santos. É um pior que o outro. É um pior que o outro. E eu vou falar nomes aqui porque eu não vou ofender ninguém. Eu não vou ofender ninguém, então eu vou falar nome aqui. Sormani, Rodolfo Gomes, Vanderlei Correia, Mussete. Meu, esses caras são muito ruins. Esses caras são muito ruins. O Mussete deu uma informação ontem que, que foi desmentida pelo Santos. O Santos soltou nota oficial depois disso aí sobre o Tassiano. A questão não é se é verdadeira a informação ou não. É, é o momento. Para que antes de um jogo decisivo que o Santos precisava desesperadamente da vitória, o cara vai lá e publica uma coisa dessa? Para quê? Para quê? É que nem aquela informação de que o Neymar era viciado em uísque com energético, que eu fiz um vídeo aqui falando. Porra, primeiro que é a vida pessoal do cara, né? O cara faz o que ele quer é, no tempo livre dele. Segundo, cara, que, que até onde a gente sabe não é verdade, né? Não conseguiu comprovar, então a gente pode falar que não é verdade, né? Eu não tô acusando ninguém aqui, tô falando um fato. Enquanto não comprovarem nada, não é verdade. Pra que o cara vai falar isso, cara? Pra quê? Essa informação do Neymar aí não foi o Mussetti, foi o Rodolfo Gomes, que é o pior de todos, né? O cara que mais difama o Neymar, o cara que mais denigre a imagem do Neymar para a torcida do Santos. Boa parte desse ódio que parte da torcida do Santos tem com o Neymar, porque tem uma parte aí que odeia, tem uma parte aí que quer ver ele fora do Santos. E boa parte desse ódio é fomentada por esse cara. É fomentada por esse cara. Boa parte desse ódio é gerada por esse cara, por vídeos que esse cara faz. Porra, velho, não dá pra entender. Não dá. Aí, o Vanderlei Correia, por exemplo. Vanderlei Correia. Ele fez um vídeo hoje falando assim. Ah, eu não vi o vídeo, tá? Mas o título do vídeo era assim: Vitória ganha e Santos fica perto do Z4. De novo. Pra quê que o cara vai fazer um vídeo desse? Pra quê? Me explica. Eu não consigo entender. Os caras. Parece, eu não tô afirmando nada, tá? Parece que os caras querem
ganhar like em cima da tragédia do Santos. Não é possível, cara. Porque, meu, esses caras fazem uns vídeos que não dá pra acreditar. Eu não tenho coragem nem de ver os vídeos, cara. É um negócio assustador. É nojento o que esses caras fazem. É nojento, tá? Então, só pra falar aqui, só pra deixar claro que isso aí influencia muito a torcida do Santos pro mal. Joga a torcida do Santos contra o próprio clube, joga a torcida do Santos contra o Neymar, entendeu? Então, assim, é ridículo o que esses caras fazem. Não só eles, tem outros aí. Tem outros aí que fazem a mesma coisa. Tá, mas só para deixar claro aqui. Falando do jogo agora, gente, jogo fácil, né? Facílimo. Não tivemos dificuldades nenhuma para ganhar do Sport. Um time já rebaixado, um time que tem a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. E fizemos a nossa obrigação e ganhamos. O Vojvoda escalou certo o time ontem. Botou o time para frente. Voltou com o Igor Vinícius, com o Souza. Botou o Tiquinho lá na frente, que eu achei que o Tiquinho jogou bem. Não sei vocês, mas eu achei que ele jogou bem o tempo que ele ficou em campo. Guilherme jogou bem, é a segunda partida consecutiva que o Guilherme joga bem. Barreal também jogou bem. Adonis e Zaivaldo foram bem também. O Zaivaldo deu umas rateadas, né? Como de costume, ele deu umas rateadas, mas no geral foi bem. Schmidt jogou muito. Arão jogou muito. E Neymar, né, gente? Não adianta. Não adianta falar do Neymar. Não adianta tentar desmerecer o Neymar como jogador. Não adianta, cara. Tá aí a resposta para vocês. Tá aí. Tá aí. A resposta pro Neto, pro Casagrande, pro Rodolfo Gomes. Tá aí, ó. A resposta para vocês. Isso é o Neymar. Esse jogador é o Neymar. O cara que decide, cara que vai lá e mesmo machucado, decide o jogo. Cara que, ao contrário do que muita gente fala, tem muito futebol para jogar ainda. Vou falar para vocês. O Thiago Leifert falou uma coisa ontem, na quinta-feira, quando começou a pipocar aquelas notícias mentirosas. Porque ele jogou, né? Certo? Certo? Ele jogou. Então, a gente pode falar que é mentira. O que tava noticiando na imprensa, o que o Neto noticiou, o que o cara da Globo noticiou, é mentira. A gente pode falar, né? Certo? Não tô cometendo nenhum erro aqui. Porque o cara jogou. Porque teve palhaço aí que falou assim: Neymar está fora da temporada. Teve cara que falou isso. E o cara foi lá e jogando no sacrifício, jogando com dores, porque ele mesmo confirmou que estava com dor, mas tinha condição de jogar. É diferente do que os caras falaram, tá? Eu não tô me confundindo aqui, não tô me contradizendo, eu tô falando assim. Ele falou que sentiu um incômodo no joelho e tal, mas ele jogou. Então, o que os caras falaram de ele estar fora da temporada era mentira. Era mentira, porque o cara jogou, tá? Então, até me perdi aqui, porque esses caras me irritam muito, cara. Essa imprensa me irrita demais. Mas assim, o Neymar jogou muito, mostrou o que ele
o que ele é como jogador, o que ele foi a carreira inteira. Ele está há 15 anos jogando em alto nível. Ele está há 15 anos não deixando o nível de futebol dele cair. E, e esses caras têm que respeitar mais o Neymar. Esses caras têm que respeitar mais o Neymar como jogador e como pessoa também, porque ele não é e nunca foi uma pessoa ruim. E esses caras é o seguinte, essa imprensa aí, o que os caras fazem? Os caras, eles tentam desmerecer o Neymar como jogador. É isso que esses caras fazem. É isso que os caras fazem. É uma coisa absurda, cara. É absurdo. Os caras, quando o Neymar parar de jogar, esses caras vão soltar fogos. Esses caras vão soltar fogos quando o Neymar parar de jogar. Neto, Casagrande, Rodolfo. Todos esses caras aí que falam mal vão soltar fogos quando o Neymar parar de jogar. Pô, mas não dá pra entender, né, cara? O cara leva a seleção nas costas há 15 anos. O cara jogou bem por onde ele passou. Por que essa implicância com o cara? Não dá pra entender. Aí ontem, ele decidiu o jogo, fez um gol e deu uma assistência. Jogou muito, 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 muito. Ah, mas era o esporte. Tudo bem, mas quando precisou do Neymar, nessa reta final, ele tá jogando, tá fazendo gol, tá sendo decisivo pra gente, tá ajudando o Santos e, e vai continuar ajudando. Vai salvar o Santos dessa situação. A gente não vai cair. Se Deus quiser, a gente não vai cair. Porque nós temos o Neymar e nós temos jogadores comprometidos, fechados com o clube e com a torcida. Tudo bem, tem os jogadores fracos? Tem. Mas tem outros jogadores muito bons. Tem um elenco experiente, tem um elenco cascudo, que não é para cair, cara. Eu tô falando isso desde o começo do campeonato. Esse elenco não é para cair. Pode ser desequilibrado, pode ser um elenco fraco em algumas posições. Tudo bem, mas não é para cair. O nosso problema foi que a gente, desde o começo do campeonato, a gente começou o ano com o técnico errado, né? A primeira coisa foi isso. Nós começamos o ano com o técnico errado. Aí depois demitiu esse técnico, contratou um estagiário e só agora contratou um técnico decente. A gente começou o ano com Alexandre Galo e Paulo Brax na direção de futebol. Onde que isso vai dar certo? Aí depois veio o Pedro Martins, que conseguiu ser pior que os dois que estavam lá, conseguiu ser pior que o Galo e que o Paulo Brax. E só agora veio o Alexandre Matos. Aí ano que vem, se Deus quiser com a gente na Série A, e o Matos e o Vojvoda podendo planejar esse elenco para o ano que vem, podendo fazer contratações, podendo, sabe, mandar a gente embora e reformular esse elenco, o nosso ano de 2026 vai ser muito melhor. Porque ao contrário do que muita gente acha aí, o trabalho do Vojvoda é muito bom, porque se tivesse com o estagiário de técnico ainda, se tivesse com ele até agora, a gente estava em 19º lugar. Porque esse cara, ele tomou de 6 do Vasco, cara. O ex-técnico que estava aí tomou de 6 do Vasco. É uma vergonha contratar esse cara, é uma vergonha.
É uma vergonha contratar esse cara. O Vojvoda tá nos salvando. Se não fosse ele, a gente estava rebaixado já. E essa que é a verdade. O Santos, sabe quantos jogos o Santos perdeu no segundo turno? Ó, o Santos perdeu para Ceará, Palmeiras, Flamengo. Palmeiras, Flamengo, Vasco e Bahia. Perdeu 6 jogos, o resto não perdeu. Ou empatou ou ganhou. Ganhou 3 clássicos. Ganhou 3 clássicos dentro de casa. Tá pontuando, tá conseguindo, sabe, é, seguir vivo nessa luta. E vai escapar, gente. Pode acreditar que vai escapar. Pode acreditar. O Santos não vai ser rebaixado. Eu garanto para vocês isso aqui. Não vai. Porque temos um técnico bom, temos um jogador muito decisivo que é o Neymar, que é um gênio. Então não vai. Ganha quarta-feira. Se ganhar quarta-feira e ganhar domingo, a gente está livre. É só, depende da gente, é só fazer mais 2 vitórias. O Juventude vem com o time reserva. A torcida do Juventude está fazendo campanha pro Juventude entregar o jogo pro Inter cair. Claro, né? Os caras não vão falar isso abertamente. Mas a gente sabe, né, como é que é o futebol. A gente sabe. Os jogadores não vão falar isso abertamente. Mas, pô, eu já ouvi um papo aí que o técnico vai entrar com o time reserva, porque o Juventude já tá rebaixado, né? Não tem jeito mais o Juventude. Então, assim, vão entrar com o time reserva. E o Cruzeiro também vai entrar com o time reserva, porque tá focado na Copa do Brasil. Ou seja, muitas chances da gente permanecer. E a gente vai permanecer. Podem acreditar. Cara, eu vou falar pra vocês, eu tô num grupo que tem muitos santistas. Santistas assim, tem muita gente dentro do grupo. Um grupo de WhatsApp, né? São caras muito legais, grandes santistas, tal. Só que tem uns caras no grupo, vou falar pra vocês, tem uns caras no grupo que, por exemplo, o Vitória ganhou hoje. O Vitória ganhou. Aí os caras já começam a ficar desesperados de novo. Ah, não, porque o Santos não vai ganhar do Juventude. Porra, espera o jogo acontecer. Espera para ver o que vai acontecer no jogo. Os caras querem ficar fazendo previsão. E não é só nesse grupo, não. É no YouTube também. Os caras querem ficar fazendo previsão. Antes do jogo acontecer, os caras querem ficar prevendo, fala, o Santos não vai ganhar do Juventude, o Santos não vai ganhar do Cruzeiro, o Vitória já escapou do rebaixamento, e tudo isso a gente sabe que não é verdade. Tudo pode acontecer dentro de um jogo de futebol. O Santos não ganhou do Palmeiras, o Santos não ganhou do São Paulo, o Santos não ganhou do Flamengo, não ganhou do Corinthians. Tudo pode acontecer dentro do jogo de futebol. Então, assim, cara, tá na hora da gente se unir, se fechar e sair dessa situação. E eu tenho certeza que a gente vai sair, porque nós temos um time cascudo e nós temos a liderança do Neymar. Então a gente vai sair. Podem acreditar. Tá? E parem de querer ficar fazendo previsão, esses YouTubers aí, parem de, que- parem de querer adivinhar o que vai acontecer. E nos grupos de WhatsApp, no Instagram também. Porra, teve um cara que depois que o Neto publicou aquela aquele absurdo daquela notícia sobre o Neymar,
falando que o Neymar não jogava mais esse ano, teve um santista que publicou assim no Instagram: fim triste. Botou uma foto em preto e branco do Neymar e escreveu fim triste. O cara fez isso. Entendeu? Então, assim, é muito, sabe? É ridículo, é ridículo. E ver Santista fazendo isso é pior ainda, cara. Ver Santista desacreditando do Neymar, duvidando do Neymar, xingando o Neymar, como aquele cara fez no jogo contra o. Acho que foi contra o Flamengo aqui na Vila. O cara xingou o Neymar. Não, não, foi contra. Acho que foi contra o Inter, aqui na Vila, no primeiro turno. Eu tava nesse jogo. O cara xingou o Neymar, cara. Sabe? É ridículo. Ridículo. Mas é isso, o Santos jogou muito bem. Robinho entrou no final do jogo. Rollraiser entrou também. Schmidt jogou muito bem. Arão jogou muito bem. Eu já falei, né? Eu acho que o time inteiro foi bem no jogo de ontem. Lucas Lima não fez nada, né? Um jogador ridículo. Ainda tomou um empurrão do Neymar. Assim, na brincadeira, mas Neymar não se apresentou naquela hora, né? Empurrou o Lucas Lima. Ó, mas para encerrar esse vídeo, tá? Agora é para encerrar mesmo. Vamos falar da arbitragem? Que coisa ridícula, gente. Teve três pênaltis. Teve três pênaltis. O pênalti em cima do Guilherme. Eu publiquei. Quem me seguir no Instagram, que eu tenho um Instagram que eu só falo do Santos, né? Blog do Guga. Acho que a maioria me segue aqui, mas quem ainda não me segue, vai lá e vê esse vídeo. Eu postei no Instagram hoje. Meu, o cara dá, o cara dá um chute na canela do Guilherme. O cara dá um chute na canela do Guilherme. Se isso não é pênalti, eu não sei o que que é. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. É muito, cara, é muita falta de critério aqui. É muita falta de critério da arbitragem aqui. Que nem contra o Mirassol. Tudo bem, foi pênalti do Neymar, todo mundo sabe, todo mundo viu. Mas é o seguinte, cara, assim, o cara dá aquele pênalti do Neymar em cima do, acho que foi do Reinaldo, não sei de quem foi. O cara dá aquele pênalti que o Neymar fez no, no jogo contra o Mirassol e não dá esse pênalti do Guilherme, é uma falta de critério, assim, que é absurdo, é nojento o que esses caras fazem. Aí teve um outro pênalti, o cara esticou o braço. O cara esticou o braço. E a bola bateu no braço do cara, o juiz não deu pênalti, o VAR nem chamou. Aí no pênalti que o juiz deu, que o Neymar já estava pronto para bater, aí o VAR chamou. Deu falta de ataque. Não, 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 deu impedimento. Deu impedimento na jogada. Tudo bem, podia estar até impedido. Mas e os outros dois pênaltis? E os outros dois pênaltis que ele não deu? Gente, é uma coisa assim surreal o que acontece no Brasil. É surreal. A arbitragem aqui é péssima. É péssima. Não tem. Cara, contra o Santos, eu vi um vídeo esses dias de 2 minutos. O vídeo tem 2 minutos. Só de lance que prejudicou o Santos. É muito lance, cara. É muito lance. É muito lance, cara. O vídeo é longo. Um vídeo de 2 minutos só prejudicando o Santos, cara. Só com lance que prejudicou o Santos. Meu,
assim, é inacreditável o que a arbitragem faz aqui, cara. Eu acompanho muito o jogo do campeonato inglês, da Europa. Os juízes lá não dão qualquer falta. O VAR lá só chama quando precisa. Aqui demoram 30 anos para decidir um lance no VAR, né? Lá demoram 30 segundos. Cara, é ridículo o que fazem aqui, cara. É ridículo. É ridículo. É vergonhoso. Isso aí é vergonhoso, cara. A CBF, depois desse campeonato aí, a CBF tinha que fazer uma reunião de emergência com esses árbitros. Convoca todos os árbitros. Faz uma reunião lá, pelo amor de Deus, define um critério para o campeonato. A CBF que tinha que definir. Porque se tivesse um critério definido, os árbitros pensariam, pô, nesse lance aqui eu tenho que marcar pênalti. Nesse lance aqui eu tenho que marcar falta. Porque tem um critério. Mas é a CBF que tem que definir esse critério. Mas aqui não, o critério vai da cabeça do árbitro. Se o árbitro quiser dar o pênalti, ele dá. Se o árbitro não quiser, ele não dá. E isso tá errado, cara. Tinha que ter um critério, tinha que ter uma regra. Até tem aqui, mas é muito ruim a regra aqui. Não diz nada. Tinha que definir um critério. Tinha que ter um critério definido, bem explicado. E tinha que profissionalizar a arbitragem, cara, aqui no Brasil. Porque é muito ruim, é uma coisa absurda, velho. É absurdo, tá? E era isso que eu tinha para falar no vídeo. E viva Neymar Júnior, viva o Santos. O gol que o Neymar fez ontem foi lindo. Guilherme jogou bem ontem. E nos últimos dois jogos o Guilherme jogou muito bem. É isso que ele tem que fazer mesmo. E ele tem que pegar a bola e partir para cima em velocidade. Tem que pegar a bola e partir para cima em velocidade. Porque ele não tem habilidade para driblar o jogador. Ele, tem, ele pode usar a velocidade que ele tem para passar pelo cara. Mas drible ele não vai conseguir dar. Por que, que eu reclamo? Por que, que eu reclamei tanto do Guilherme durante esse campeonato? Por causa disso. Ele parava na frente do cara e tentava driblar. E não dá para ele fazer isso aí. Agora, nos últimos dois jogos, ele deu uma assistência. Ele deu duas assistências e fez ótimas jogadas. Por quê? Porque agora ele está driblando em velocidade. Agora ele está indo para cima do cara em velocidade. É isso que ele tem que fazer, cara. Ele não tem que ficar parando na frente do cara e tentando driblar. Parabéns pro Guilherme, jogou muito bem esses últimos dois jogos. E é isso. Tem que continuar assim. Agora faltam dois jogos, mais duas batalhas pra gente. E se Deus quiser, a gente vai sair dessa situação. Beleza? É nóis, tamo junto. Se inscreva no canal e deixa seu like no vídeo, tá bom? Um abraço.